Olha só, hoje estamos aí, mais uma entrevista, 1 ano do canal Olha Só. E vocês devem perceber que estamos aqui na igreja Reviver Church, do pastor Jonathan Cleto, aqui em Santo Antônio da Platina. E é justamente o pastor Jonathan que vamos entrevistar. Pastor Jonathan, por gentileza. Meu Deus, que prazer, que alegria. Amém, pastorzão, bem-vindo, querido. Amém. A todos. Amém, querido. Certamente temos muitas coisas para compartilhar. Amém, querido. Amém. Primeira coisa que quero saber do pastor Jonatas. É relevante ainda Jesus nos nossos dias, visto que a sociedade atual tem desprezado a Deus? Nós vemos aí os últimos carnavais, o que tem sido feito pelas escolas de samba. O que o senhor acha? O que o senhor pode falar, pastor Jonas? Eu penso que cada vez mais tem se intensificado o levante, né? Quanto não apenas a questão da igreja em si, mas quanto o evangelho como um todo, como o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, né? Então, e olhando para a Bíblia, nós não somos pegos de surpresa, né? Jesus já avisou que tudo isso iria acontecer. E olhando também para a palavra de Deus, nós vemos que a tendência é intensificar até a volta dele, né? Como dores de parto. Cada vez mais dores, cada vez o curto menos espaçado entre as dores. Então nós vemos que tudo isso é apenas a confirmação do que aquilo que Jesus já nos ensinou. Então o que eu tomo como lição é que quanto mais difícil está a vida cristã, ou viver a vida cristã, mais a gente precisa se apegar a Deus. Eu creio que nós passamos por décadas e tempos no cristianismo de muita liberdade, muito acesso e de muita euforia também nas igrejas e tudo mais. Mas eu penso que agora é um tempo onde o funil está de fato funilando. Eu acredito que agora a peneira do céu está passando, né? Então, o que a gente precisa ter é uma fé genuína e verdadeira de Jesus, sabendo que esses momentos, esses levantes fazem parte de um mundo caído e a nossa morada é em Jesus. Então, eu acho que o segredo é a gente se esforçar, se dedicar, se manter cada dia mais com o seu coração aceso, porque um dos sinais, né, da volta de Jesus é o esfriamento espiritual no coração, e Pedro nos ensina, né? É um esforço cada vez maior para que a gente possa ingressar no reino de Deus. Então, eu acho que diante desse levante das mídias, diante desses levantes das ideologias, diante desses levantes de todo o sistema mundano, a gente precisa cada vez mais se apegar a Jesus, se esforçar em viver a vida que Jesus tem para nós. É relevante Jesus aí nos nossos dias? Demais, como ele disse, né? Passarão céus e terra, mas as minhas palavras não vão passar. Então a tecnologia pode crescer, o mundo pode cada dia mais ser tecnológico, bem estabelecido, mas só que a palavra de Jesus, o cristianismo vai continuar sendo relevante e vai continuar sendo o maior poder que existe na terra. Nada para o nome que está sobre todo o nome. Amém, pastor. Vou pegar um gancho aqui do pastor Jonas. Em quem você tem se apegado? Você tem se apegado com que ou em que? Ainda Jesus é relevante para os nossos dias. Ainda que a sociedade atual, né, pastor Jonas, tem desprezado a Deus, Deus não despreza você. Porque ele enviou o filho dele, o único filho que ele tinha, para morrer por você. Só qual que é o detalhe, pastor Jonas? Enquanto muitos heróis de outras religiões estão dentro da sepultura, onde é que Jesus está agora? À direita de Deus Pai. Amém. Ele está vivo, ele ressuscitou. Aleluia. Por isso que Jesus continua sendo relevante. Para mim, pastor Jonas, e para você. Se apegue em Jesus, amém? Pastor Jonas, outra pergunta. Há muitas igrejas, atualmente, muitas religiões, e algumas pessoas perguntam: tem de tanta igreja, qual que é a verdadeira? Onde se apegar?
onde, que resposta o Senhor poderia dar para essas pessoas? Eu lembro quando eu era pequenininho, eu sou nascido num lar evangélico, sou bisneto de crente, então pequenininho eu ouvia muitas pessoas falando, né? Procura uma igreja perto da sua casa. Mas só que hoje eu tenho ouvido até comentários de pastores e ministros falando, procura uma igreja que esteja mais perto da palavra. Olha que interessante, gostei dessa palavra aí. Procure uma igreja que esteja mais próximo à palavra. Prestou atenção no conselho? Sim, pastor. Porque hoje, o que não falta hoje nas cidades é a igreja. Hoje, eu acho que das menores desculpas que a gente pode dar é que não existe igreja perto de nós. Tem igreja para tudo que é lado. Mas só que há um desafio hoje. Porque por mais que tenha crescido o número de igrejas de placas denominacionais, tem se crescido também a questão das igrejas que fogem à palavra de Deus. Eu não tenho problema nenhum de ver igrejas crescendo, igrejas sendo abertas, até porque nós somos novos aqui na cidade. Mas a minha maior preocupação é com igrejas que de fato são compromissadas com a palavra de Deus. Porque existe de fato um envio, e existe de fato uma vocação de Deus para nós, e por todo mundo pregar o Evangelho. Mas só que nós precisamos entender que a nossa fé cristã, o culto, a igreja, precisa estar baseada na palavra de Deus. Sim. É o nosso manual. Então hoje me preocupa muito que muitas igrejas hoje, o grande enfoque delas são outras coisas. São estruturas, são métodos, são várias outras coisas que não fazem parte da palavra de Deus. E uma das coisas que a gente precisa entender e nunca perder de foco é que o cristianismo sempre foi e sempre vai ser baseado na palavra de Deus. Amém. Então uma dica que eu posso dar para as pessoas hoje é procure uma igreja mais próxima da palavra. Porque tem muitas igrejas hoje que se dizem cristãs, mas que estão muito longe e muito aquém daquilo que Deus espera de cada um de nós. É claro que nenhuma igreja vai ser perfeita. Toda igreja vai ter suas dificuldades, suas lutas, vai ter seus momentos de dores, mas só que o que nos traz esperança, o que nos faz firmar, são igrejas compromissadas com a palavra de Deus. Pegar um gancho, pastor, outra vez. Jesus certa feita falou assim: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem do qual vier o escândalo. Melhor seria pendurar uma pedra de moinho no pescoço do que escandalizar a um desses meus pequeninos discípulos. Por que tem havido tanto escândalo, pastor, nos nossos dias? Tantas pessoas se afastam da igreja e falam isso, justamente isso. Eu não vou mais na igreja por causa daquilo que está acontecendo. São vários sintomas, né? O primeiro, que eu acho que as lideranças estão um pouco preocupadas em viver uma vida irrepreensível, como Paulo ensina em Timóteo, né? Eu acho que hoje a vida cristã ficou muito... Você pode viver de qualquer jeito. E muitas pessoas levam essa vida olhando para as suas lideranças. Então tem muita gente que não sai de uma igreja totalmente contrária à palavra de Deus, porque muitas vezes ela encontra no líder a bengala para os seus erros, suas falhas. Então, como o senhor mesmo disse, hoje a gente vive em dias que é onde está pipocando escândalo para tudo que é lado nas igrejas. Mas só que eu acho que isso também é um sintoma de avivamento, porque a palavra de Deus diz na carta de Pedro que o juízo vai começar com a casa de Deus. Então eu penso que esses escândalos que estão vindo à tona é de fato preocupante para nós, mas também é um sinalizador que Deus continua dominando sobre a sua igreja, continua sendo soberano sobre a sua igreja, e o que Ele está fazendo é limpar os seus altares, limpar a sua igreja, porque como Ele disse, Ele vem buscar uma noiva sem mácula, sem ruga, sem mancha. Então eu penso dessas duas coisas. De fato, os escândalos da igreja trazem vergonha e constrangimento para a igreja como um todo, porque quando sai um escândalo da igreja, eles não falam da praga da igreja simplesmente, não falam da pessoa que fez o escândalo simplesmente. Eles falam, é os crentes, é os evangélicos.
Então, generaliza tudo e acaba que a gente também somos afrontados por esses escândalos. Mas só que eu também tenho a mentalidade que isso é um sinalizador de que Deus está limpando a sua igreja para o avivamento que Ele prometeu lá em Joel sobre toda a carne. Então, e como eu sempre digo aqui na igreja, né, o Evangelho é esse agridoce, é esse amargo, mas esse também lugar de doce. O amargo de ver tantos escândalos, tantas coisas ruins, mas também o doce de saber que isso é sinalização de uma limpeza e de um avivamento da parte de Deus sobre nossas vidas. Pastor, uma última palavra. Para essa pessoa que está assistindo, temos muitas pessoas do mundo inteiro assistindo o canal Olha Só. Temos gente no Canadá, já temos gente em Portugal, no Brasil inteiro espalhado. Para essa pessoa que está nos vendo, que se afastou da igreja, que se afastou da igreja devido a um escândalo, o que você falaria para essa pessoa? Que conselho você daria para ela voltar? Primeiro, eu entendo muitas vezes o afastamento. Nós vivemos em dias que muitas vezes a pessoa que sai da igreja, ela sai com uma palavra de desviada. Mas só que hoje tem muita gente que está saindo da igreja para preservar a sua fé. Tem muitas igrejas saindo das igrejas hoje, não foi nem porque ela desviou ou porque ela quer viver a vida dela, não. Tem muita gente hoje saiu das igrejas justamente para preservar a sua fé, porque ela não quer deixar esses escândalos contaminar a sua fé. Mas o que eu posso dizer para você que se afastou? A primeira coisa que eu digo é: soldado sozinho não vence a guerra. Então, há uma importância e há uma palavra do próprio Jesus, que um reino dividido de si mesmo, ele não vai prosperar. Então, eu digo para você que se afastou, às vezes até para preservar a sua fé, eu digo para você: continue buscando uma igreja, um lugar onde você possa congregar, onde você possa estar, porque a palavra de Deus diz nos Salmos que é no meio do povo de Deus que Deus ordena a bênção. Então, o ambiente do culto não é apenas um ambiente, ou da igreja não é apenas um ambiente para você estar participando ou você bater um cartão simplesmente, mas é um ambiente onde o próprio Deus diz que é nesse meio, é nesse momento, nesse ambiente que Deus ordena a bênção dele sobre nós. Então, mas como que eu posso te ajudar quanto a isso? Talvez você está se perguntando agora: pastor, mas eu tenho medo de me ferir de novo, eu tenho medo de me machucar de novo. Mas eu posso dizer para você: procure, como a gente conversou aqui no começo, procure uma igreja que esteja voltada na palavra de Deus. Só de você procurar uma igreja que está voltada na palavra de Deus, não em eventos e métodos, você já vai tirar grandes frustrações que porventura possam vir sobre a sua vida. Segundo, se alicerce em Deus. Faça do alicerce da tua vida Deus, o seu reino, a sua palavra, não em homens. Muitas pessoas saem das igrejas frustradas com líderes, frustrados com pastores, frustrados com pessoas. E deixa eu dizer uma coisa para você: se a nossa fé cristã estiver voltada nisso, a gente vai para todas as igrejas e todas as igrejas vão se magoar, porque são pessoas falham, pessoas erram, pessoas falham. Eu digo até mesmo para os irmãos que da nossa igreja, que uma hora ou outra eu vou falhar com eles, uma hora ou outra eu vou frustrar eles, mas só que a nossa fé precisa estar firmada, estabelecida em Jesus, porque quando a gente está estabelecido em Jesus, nada e ninguém nos para. Essa semana eu estava tendo um estudo, como eu tenho todos os dias com a minha esposa, e a gente estava tratando sobre o assunto de Paulo e Barnabé. E essa semana a gente tratou sobre uma briga ferrenha que Paulo e Barnabé tiveram por causa de João Marcos. Mas só que, como eu disse para minha esposa, eu falei: amor, é tão interessante que eles tiveram, a palavra de Deus diz que foi uma briga severa, ferrenha. Então foi uma briga muito violenta que os dois tiveram. Mas só que a palavra de Deus nos ensina que essa briga não fez eles retrocederem. Pelo contrário, essa briga fez eles continuar o chamado de Deus. E o que isso traz como lição nas nossas vidas? Nós vamos ter esses momentos de dificuldades, de brigas, de constrangimentos, mas só que isso não pode fazer nós pararmos de fazer a vontade de Deus.
parar de buscar a Deus, parar de ter uma vida com Deus. Então, meu conselho é isso. Procure uma igreja estabelecida na palavra, consolidada na palavra, e procure se encher cada dia mais de Deus, se firmar em Deus, porque isso vai te livrar de muitas dores futuras. Que palavra preciosa. É um gancho do pastor. Ele falou sobre soldado, né? O soldado não vem sem guerra sozinho, né? Você já deve ter assistido aquele filme, O Resgate do Soldado Brian. Como é que o soldado Brian foi resgatado? Outros soldados ajudando ele. Se tem pessoas que escandalizam a sua fé, também há aquelas pessoas na igreja que ajudam a sua fé. Então não coloque os olhos no errado. Não coloque naquilo que as pessoas errarem, mas coloque em outras pessoas. Jesus nunca colocou os olhos dele na falha humana. Se ele colocasse, ele nem iria para a cruz. Foi o amor dele que fez ele enfrentar a cruz. Sim. Não é verdade, pastor? Então que você também possa colocar seus olhos naquelas pessoas que estão na igreja e que são bênção de Deus. E pare de olhar para os escândalos. Olhe para Jesus. E não deixe de amar. Amém. O amor é estar vulnerável. Talvez tem muita gente que está frustrada porque ela entregou seu coração, amou. E hoje ela não quer se relacionar, ela não quer amar mais ninguém por causa disso. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Amar é estar vulnerável. Então, vamos ter momentos de traição, como Jesus teve? Vamos ter, é inevitável. Mas só que isso não pode roubar de nós a perspectiva de amar as pessoas. Então, o amor é estar vulnerável. Então, seja vulnerável. Não deixe que uma decepção brinde o teu coração de amar outras pessoas. Porque se Jesus se decepciona com Judas, não tem salvação para a humanidade. Então, que a gente possa ter esse pensamento. Não é por causa dos Judas da vida que vão nos parar ou nos paralisar de viver o propósito de Deus sobre nós. Continue amando, continue se dedicando às pessoas, continue acreditando que o amor vence todas as coisas. Amém, pastor, que bênção. Se alguém quiser visitar a sua igreja, como chegar até aqui? Nós estamos na esquina dos fundos do Hospital da Cidade. Fica na rua Rui Barbosa, número 31, na frente da JK, faz esquinas com o fundo do Hospital da Cidade. Então é um lugar bem central, bem, vamos dizer assim, com bastante referência. Então você pode vir aqui, nós temos nosso culto dominical, todos os domingos às 19 horas. Então venha, participe, conheça a nossa igreja e você será muito bem recebido no nosso meio, tenho certeza disso. Se inscreva no canal do pastor Daniel, o canal Olha Só que está fazendo 1 ano de existência. Ative o sininho das notificações, personalize todas. Dê seu joinha aí, tá bom? Pastor Jonas, uma última palavra aos nossos ouvintes. Amém. Primeiramente, agradecer ao Senhor por esse privilégio. Fiquei muito feliz nesse primeiro ano do teu canal, o Senhor me escolher para estar celebrando com o Senhor aqui na minha igreja. Eu me sinto muito honrado, muito privilegiado por isso. Amém. Deus te dê muitos anos ainda do canal, que cresça, expanda, anuncie o Evangelho aos 4 cantos da terra. Deus te abençoe, pastor, de verdade, muita alegria. E para você que está nos ouvindo, Deus te abençoe. Tem uma frase que está atrás do celular aqui, no painel da nossa igreja. Diz assim: seja forte e corajoso, não temas, nem desanimes. O Senhor teu Deus estará contigo onde quer que você for. Josué 1, versículo 9. Então, viva uma vida de coragem, de ousadia. Vamos passar por momentos de muitos temores, muitos medos, que faz parte da vida cristã. Mas seja corajoso e não desanime. Amém. Não pare, não desanime. Ai, pastor, está difícil. Ai, pastor, eu estou sem forças. Ai, pastor, parece que eu não vejo perspectiva de melhora. O segredo é não desistir. Amém. Como diz em Gálatas, se nós não desistirmos, nós vamos colher no tempo certo. Amém. Então, a certeza da fé cristã
e da vida cristã é perseverança. Nós não estamos aqui num tiro curto, é uma jornada. Então, o segredo para vencermos essa jornada é não desanimar, não desfalecer no meio do caminho. Por quê? Porque o Senhor Deus está comigo, está com você, aonde quer que a gente venha estar. Jesus, quando ele ressuscitou ao terceiro dia, ele libera os discípulos dizendo: ide por todo mundo, pregar o evangelho, toda a criatura, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Jesus trouxe uma promessa: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, não importa como esteja a sua vida, não importa a circunstância da sua vida, uma coisa você nunca pode dizer e nunca pode esquecer: que Jesus está do teu lado. Aonde você está agora, Jesus está aí, Jesus está aqui. Nosso Deus é um Deus onipresente, Ele está em todos os lugares. E se Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, é porque Ele está conosco todos os dias. Deus te abençoe. Com essa palavra, esse momento que nós tivemos aqui, fortaleça a tua fé e te impulsione a viver tudo que Deus tem para ti. Deus te abençoe. Que bênção. Guarde isso. Boas colheitas se devem a boas sementes. Quer ter boas colheitas na sua vida? Tenha boas sementes. Amém? Agora quero convidar o pastor Jonas a terminar esse vídeo com o pastor Daniel dizendo: olha só, bem alto, hein, pastor Jonas? No 3, vamos lá? 1, 2, 3. Olha só! Amém, pastor. Obrigado, querido. Vai lá, câmera bem, vai lá, fica para nós, querido. Fica com Deus, queridos. Tchau.